Olá, pessoal. Bom dia. Quem for entrando, pode me falar se, vai me falando, por favor, se o som tá aparecendo direitinho, se tá com problema de som. Olá. Vocês estão conseguindo me ouvir direito ou tá ruim a... Ai, que bom. Que aqui tá com muito eco. Aí eu não sei se tá bom ou se tá ruim. Até parece, né, Mariana? Ah, que bom, eu tô com luz bem na minha cara aqui. Bom dia a todos. A doutora Ângela já vai entrar e aí eu já chamo. Simone, Débora, Rafa, nossa presidente, Luciana. Toda vez que eu falo Rafa, a Rafaela Marques entra logo em seguida. Eu não sei se é uma combinação que elas têm. Ricelli, da nossa comissão. Oi, Marielle, tudo bom? Deixa eu ver se a... meu Deus do céu, até parece. Gente, é muita maquiagem. Se te jogar água e sabão aqui, não sei nem o que vai ser. Melhor nem saber. Deixa eu ver se a doutora Ângela já entrou. Eu acho que não. Deixa eu ver se ela mandou mensagem para algum lugar ou se também não tá conseguindo. Não, sai com água e sabão, gente. Deixa eu falar aqui com ela rapidinho. Isso. Gente, por favor, não me deixem besta, porque daqui a pouco eu vou começar a me sentir, achar que eu sou modelo, vou mudar de profissão. Ontem uma discussão na internet me chamou de Barbie. Eu não me senti ofendida não, eu queria muito ser a Barbie, inclusive eu queria ter o corpo da Barbie. Peraí que a doutora Ângela não tá encontrando, deixa eu mandar aqui o link da página, que aí ela encontra a gente. Famílias, vamos lá. Copiar. A tecnologia, não sei se com vocês está assim, mas eu estava falando com a Mariana. A Mariana que estava falando agora aqui, ela estava falando que estava com problema no Instagram dela. Eu tô com problema sério no meu WhatsApp. Não notifica a mensagem de absolutamente ninguém. Então tá bem complicado mesmo essa questão de tecnologia nessa época. A Rafaela, nossa presidente, tá convidando a todos a visitarem a nossa página no Jus Brasil e visitarem a nossa página no YouTube, que todos os vídeos estão lá. O Jus Brasil está produzindo muito conteúdo interessante, muito conteúdo legal. Então a gente atualiza praticamente todos os dias. Então convido vocês a seguirem, participarem e enfim. A doutora Ângela já entrou, eu vou aqui chamá-la. Vou chamá-la, nossa, fingindo naturalidade com a internet. Oi, doutora! Ai, doutora Kézia! Nem acredito! Tudo bem? Tudo bom? Ai, meu Deus, eu tô velhinha demais! Não, a gente tá ficando doido no tempo. Nossa. A gente tá ficando perdido, a gente não sabe quando é sábado, quando é domingo, quando é segunda. Super Doutora, normal, pois é que a gente tem um calendário super esquematizado, né? E eu tinha certeza que o nosso encontro seria amanhã, terça-feira. Mas estou feliz que seja hoje. Bom. Que bom! Vamos lá, muito bom. Me desculpe pelo atraso, viu? Imagina, não. É bom.
no Instagram, eu só comecei agora, então Que bom. não vai tomar nosso tempo Nosso de conversa, tempo. né? Muito bom. Mas que bom que deu para a gente falar. É uma Primeiramente, alegria. em nome da nossa comissão, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, a procura, porque a gente logo combinou e logo você aceitou. Então, assim, a gente agradece muito a sua disponibilidade, a nossa comissão. É uma honra enorme tê-la aqui A honra é conosco. minha, doutora Kézia, é uma alegria muito grande, como eu disse para a senhora, fazer esse trabalho conjunto. Eu tenho um afeto muito grande por todos aí do Rio de Janeiro e por todos que estão no debate, que a gente sabe que tem pessoas do Brasil todo que nos acompanham, e falarmos sobre esse tema tão importante. Muitas vezes a gente acha que é uma questão já superada, é uma questão que nós já temos falado há alguns anos, mas que agora, até com a pandemia, tem se mostrado super atual e relevante. É uma honra grande. Imagina, nós que agradecemos muito. A gente sabe que tem pouco tempo aqui, infelizmente, né? E o tema, a gente sempre fala aqui, tema de família é sempre algo enorme. A gente tem que ficar aqui dias falando e mesmo assim a gente não consegue resumir o assunto, porque realmente é sempre interessante e é sempre polêmico ao mesmo tempo, né? É verdade. Eu lembro que quando eu estava terminando minha faculdade, a guarda compartilhada entrou no ordenamento jurídico e entrou no ordenamento como uma opção, junto com a guarda unilateral, e ainda se ventilava sobre a guarda alternada. Tanto que a minha monografia foi sobre a guarda compartilhada e, na época, não tinha muito material. Eram pouquíssimos materiais sobre o assunto, até na internet mesmo, pouquíssimos. Eu lembro que eu fiz minha monografia com 3 livros, finos, porque não se falava tanto. E hoje a gente vê um conteúdo extenso sobre a guarda compartilhada, mas mesmo assim, eu percebo, não sei se você percebe, mas eu percebo que ainda existe, primeiro, um afastamento ainda, um medo de se aplicar essa guarda compartilhada pela falta do entendimento do que ela é. As pessoas acham que guarda compartilhada é 15 dias na casa de cada um, e é isso, e tem que ser assim, a criança fica para lá e para cá, né? E tem a resistência também. Do judiciário eu já não acho que tanto, mas eu sinto dos advogados e das partes. Muitos advogados não entendem o que é a guarda compartilhada. Ainda não tem esse entendimento claro, talvez. Não sei se é porque o Dr. Google, quando a parte frequenta, ou quando um advogado que não é da área, que com todo respeito aos advogados, eu acho que cada um tem que saber a sua área de atuação e saber do que está falando. Se me perguntar direito trabalhista, eu não sei nada. Então, Verdade. eu acho que é meio que por aí. Então, acho que se confunde. E aí isso desencadeia em tantas outras coisas, como a questão da residência alternada, né? Na dupla residência, né? Que Sim. as pessoas confundem tudo. Então, seria bom talvez a gente partir do o que é a guarda compartilhada? Por que ela surgiu, né? Sim. Olha, doutora, é muito interessante porque o que acontece? Nós temos no Brasil a previsão da guarda compartilhada como sendo o modelo a ser adotado quando as pessoas não moram na mesma casa, quando os genitores não vivem na mesma casa, o modelo a ser adotado é o de guarda compartilhada. Essa visão, ela está instalada no Brasil desde 2008, no entanto, de 2008 até 2014, ela muito pouco foi implementada, porque o legislador tinha dito assim, no texto de 2008, ele dizia: a guarda será compartilhada sempre que possível. E essa expressão sempre que possível levou ao judiciário a praticamente inviabilizar a guarda compartilhada, porque se os pais tinham dificuldade de comunicação, como é comum durante o pós-separação, os juízes já entendiam que não era possível. Se moravam distantes, os juízes já entendiam que não era possível. Se os pais tinham jornadas de trabalho, às vezes intercaladas, como enfermeiros, policiais, o judiciário entendia que não era possível. Então, de 2008 até 2014, nós não tivemos efetivamente a implantação da guarda compartilhada e a gente via muito pouco isso nos processos judiciais. E por conta disso, a grande maioria das crianças permaneciam em guarda unilateral com suas mães.
Nesse interstício aí, nesse período de 2008 até 2014, nós vimos um movimento social muito grande e uma grande, vamos dizer, um grande esforço junto ao Congresso Nacional para que se modificasse o texto da lei e que, de fato, os pais pudessem ter essa convivência. Era um clamor maior de pais, mas, claro, era um movimento integral, não era só de pais, mas a tônica era realmente dos pais que não estavam conseguindo conviver com seus filhos. Em 2014, em dezembro, no dia 22 de dezembro, foi promulgada a Lei 13.058, que a gente chama da Lei de Guarda Compartilhada, mas que nós poderíamos dizer que ela é muito mais uma lei de igualdade parental. Então, a partir de 2014, houve, então, com essa lei, a modificação de alguns artigos do Código Civil, e houve, então, uma pá de cal naquela grande discussão, se sempre que possível. Não. A questão é, os pais não moram mais na mesma residência, então a guarda dos filhos ela é compartilhada. E claro que para preservar a integralidade dos vínculos parentais, porque quando o casal se separa, se divorcia ou ocorre uma dissolução de uma união estável, o que deixa de existir é o casal. Mas os filhos continuam com o direito de permanecerem convivendo com seu pai e com a sua mãe, como sempre foi. Então, a gente costuma sempre salientar que o divórcio, ele não acaba com a família. Na verdade, ele só muda o formato da família. Então, quando os pais não moram mais na mesma casa, e a guarda, então, tem que ser compartilhada, automaticamente nasce aí uma dupla residência para os filhos. Ela nasce espontânea e instantaneamente como sendo a possibilidade vivencial. Por quê? Porque a criança vai passar a ter a casa com o pai e a casa com a mãe. Não é a casa do pai e a casa da mãe, mas a casa da criança com o pai e a casa da criança com a mãe. Ela tem a dupla residência. Então, é lá no artigo 76 do Código Civil que a gente vai ver essa fundamentação, porque o artigo 76 do Código Civil vai dizer que a criança vai ter o seu domicílio, sua residência, seu domicílio, no local do seu representante legal. Como a guarda é compartilhada e ambos, tanto o pai quanto a mãe, permanecem com a responsabilidade sobre os filhos, então automaticamente surge a dupla residência. E eu sei que há muita discussão sobre isso, se isso seria benéfico ou maléfico, porque algumas pessoas, inclusive, estereotipam essa vivência, dizendo a criança fica com uma mochila nas costas, a criança ping-pong, vai para lá e vai para cá. Na verdade, isso é muito mais um problema dos adultos do que propriamente das crianças. Porque as crianças têm um poder muito grande de adaptação. E elas precisam de dois grandes elementos para viverem felizes e íntegras. Elas precisam ser amadas e precisam ser respeitadas. Então, o fato delas terem duas casas, se elas forem amadas e respeitadas, acolhidas, elas não vão ter dificuldade. São os adultos que têm dificuldade, inclusive porque pós-separação tem dificuldade de comunicação, tem muitas mágoas, muitas irresignações, né? E os adultos ficam com essa dificuldade do diálogo. As crianças não. E eu gosto de dar um exemplo, doutora Kézia, porque quando as mulheres foram para o mercado de trabalho, elas tiveram que trabalhar e na época, que isso foi no século passado, as mulheres não tinham onde deixar. A gente tinha muito pouco política pública de creche, então as mulheres não tinham com quem deixar os filhos. E foi muito comum que as mulheres procurassem as suas mães, as avós maternas, para ajudarem nos cuidados com as crianças. Então foi comum, e ainda é comum, que as crianças às vezes passem a semana toda com as avós, ou passem o dia todo com as avós e os pais vão buscar só à noite. Então já há essa experiência de compartilhamento entre mães e avós maternas. Só que ninguém diz que é criança ping-pong, ninguém diz que é criança mochileira,
não é? Porque a gente tem mesmo Verdade. eu costumo dizer, a gente tem ainda uma androgenia de entender que os homens realmente não devem e não estão aptos a ocuparem essa função de cuidadores. E, claro, nós todos sabemos que a guarda compartilhada, ela não é um modelo mais fácil. Por quê? Porque realmente exige dedicação dos pais, exige um mínimo de diálogo, porque se a criança vai e vem, e se a criança apresentou algum problema, alguma dificuldade, o outro tem que ser cientificado de que aquilo aconteceu, para ter uma maior proteção sobre os filhos. Mas isso não pode ser um impeditivo. Quer dizer, essa dificuldade logística não pode impedir o compartilhamento, porque todas as ciências, a psicologia, a antropologia, a medicina, agora os estudos mais recentes são da medicina, todos apontam que a guarda compartilhada é o modelo de melhor desenvolvimento para os filhos. Mas desde que isso seja feito com tranquilidade, harmonia e respeito. Porque a guarda compartilhada ela pode ser usada também como um grande tensor e deixar as crianças dentro de um grande conflito. E isso é muito sério. Sim, sim, e assim, eu sempre falo, eu sempre digo, eu não tenho filho, então eu sou muito mais observadora do que não vivencio aquilo. Mas eu tenho amigas com filho, trabalho diretamente com divórcio, guarda e tudo mais, então você acaba entendendo as dinâmicas. E eu sempre falo assim, dentro da casa, eu cresci com pai e mãe, não eram separados, vivem juntos até hoje, e eles discordavam em educação, eles discordavam em Sim. pensamento. Por que que não tem essa dificuldade de quando... Dentro de casa não se discorda. Dentro de casa, um às vezes é de uma religião, outro é de outra, o outro não liga que fique vendo televisão até tarde, o outro liga. Não tem uma forma de criação, porque o pai foi criado por uma família, a mãe por outra família, ou o pai, ou a mãe, independente, a gente está falando de pai e mãe, mas não interessa o tipo de família, cada um vem com uma base familiar diferente. Então, de fato, você vai ter criação dentro do próprio lar diferente. Por que que quando separa, mas ele não pensa igual a mim, mas ela não pensa igual, então isso não tem como ter a guarda compartilhada. Eu sempre parto do princípio que não foram responsáveis, né, fazendo aquele filho, tendo aquele filho, então tem que ter responsabilidade na hora de criar essa criança. Ela não pode ser um objeto de jogo, porque muito pior do que uma criança mochileira, ping-pong, é uma criança que é utilizada como escudo, é uma criança que é utilizada como moeda de troca, como a gente cansa de ver, né? A doutora tem talvez muito mais proximidade com isso por atuar na vara de família. Ela é titular da primeira vara de família de Cuiabá, né? Aí acumula família e sucessões, E né? sucessões, E sim. sucessões em Cuiabá. Então, assim, imagina, eu sou conciliadora há 6 anos em vara de família, estagiei antes na vara de família, então desde 2008 eu convivo com essas questões de conflito. Por isso até que a monografia sobre guarda compartilhada foi quando começou a surgir. Então, por que há essa resistência ainda? Não há, até uma das pessoas que está assistindo é a Fabiana, que fala que crê que a guarda compartilhada não pode ser tida de uma forma generalizada, pois quando os pais não se entendem, a guarda compartilhada fica prejudicada. Não. Aí mesmo que ela tem que existir. Tem que existir. Porque assim, manda, né? isso. Porque assim, Fabiana, na verdade, nós vamos encontrar, às vezes mais e às vezes menos, dificuldade de comunicação sempre depois da separação. É muito raro a gente ter pessoas que se separam e nesse momento subsequente da separação sejam muito amigos, muito fraternos. A separação, ela traz em si, primeiro, uma grande frustração. Todos nós casamos para vivermos eternamente casados. Nós nunca nos preparamos para a separação. Então, ela já traz em si uma grande frustração. Esse sentimento de frustração, esse sentimento de dor, ele gera para a pessoa um sentimento de desvalia. A pessoa se sente menos importante, a pessoa se sente fracassada. E quando a pessoa se sente fracassada, menos importante, e ela fica insegura, ela começa a ter dificuldades também nos seus relacionamentos.
ela começa a ficar já mais retraída, às vezes mais agressiva, com mais dificuldade de comunicação, com algum sentimento de vingança, porque, claro, as pessoas estão sofrendo. E aí, a comunicação, o diálogo fica interrompido. Às vezes, nós temos situações que evoluem até para situações de violências, de dificuldades maiores. Isso é, vamos dizer assim, o cotidiano pós-separação. Só que se a gente for pensar na guarda compartilhada só quando os pais conversam, só quando os pais são amigos, nós não vamos ter quase nunca a guarda compartilhada. Nós vamos viver como a gente vivia no Código de 16, onde ou os pais viviam infelizes dentro de casa para poderem conviver com os filhos, ou quando se separavam, as crianças ficavam com a mãe, e espoliada da convivência com o pai, dos avós paternos, da família paterna. O que nós já vimos que não é bom e que nós não desejamos nesse grau de civilidade que nós nos encontramos. E fica o pai sendo o provedor, né? A gente fala de uma família afetiva com ainda a ideia de um pai provedor. Ah, não, mas ele paga a pensão, é isso que eu preciso que ele faça. Então eu sempre volto ao caso da Karina Bach. Quer ter filho sozinho, quer criar sozinho, quer do seu jeito, tenha só você. Vai lá, insemina, tem só você. Agora, quando tem um outro, tem a educação do outro, tem a família. A criança tem que ter essa noção. O que é meu pai, o que é minha mãe, o que é minha mãe, o que é minha mãe, o que é meu pai, o que é família, né? A gente cria a nossa personalidade a partir disso, né? Eu creio que sim, a família é estruturante, e nós sabemos que tanto a função do pai quanto a função da mãe são funções muito importantes. Agora, é claro que a gente sabe que quando tem dificuldade de comunicação, muitas vezes há muitas discussões, há impedimentos, cada vez que a criança tem que ir para a casa do outro, para conviver com o outro, tem discórdia, às vezes até na frente das crianças, porque as pessoas muitas vezes não têm esse cuidado, mas isso não pode ser um impedimento. Aí então que entra o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ele está para regular essas situações e também para favorecer esse entendimento. E aí que a gente pode ajudar com acompanhamento psicológico, a gente pode ajudar com uma série de audiências, por isso que eu sempre falo que as audiências são muito importantes, né, doutora Kézia, porque é quando a gente pode dialogar como estamos fazendo aqui. O que nós não podemos é toda vez que o pai e a mãe têm dificuldade de comunicação, nós falarmos que a guarda não pode ser compartilhada. Porque nós temos que olhar para o que é melhor para a criança. E os pais, eles sempre dizem assim, os pais e as mães, né? Ah, eu amo muito o meu filho. Mas o que nós precisamos ajudar é que as pessoas, de fato, amem concretamente. Amem, na realidade, com atos, com atitudes, e não apenas dizer eu amo. E quando, na primeira dificuldade que a pessoa tem que passar, às vezes, por cima de uma dificuldade pessoal, que é ter que se comunicar com o ex, ou ter que enfrentar, muitas vezes, saber da atual vida pessoal. Da atual companheira ou do atual companheiro, dos ex, né, que trazem dores existenciais, a gente precisa olhar para tudo isso, mas com resignação, porque os filhos têm que estar em primeiro lugar. E isso não quer dizer que a pessoa também vai conseguir isso sozinha. Muitas vezes ela precisa de ajuda, ela precisa de um acompanhamento psicológico, ela precisa, às vezes, dos familiares que façam essa ponte para evitar esse sofrimento. Mas o que não pode é colocar na conta das crianças, deixar que as crianças fiquem sem a convivência com as suas duas famílias, porque é dolorido para o ex-casal esse encontro e essa convivência. E a senhora falou uma coisa muito interessante, a questão da guarda alternada, né? Porque muitas pessoas falam, isso é ir um pouco, conviver um pouco com o pai, conviver um pouco com a mãe, isso não é guarda compartilhada, isso é guarda alternada. Primeira coisa que é importante da gente colocar é o seguinte, alguns autores falam em guarda compartilhada não se referindo à convivência, só dizendo assim, a guarda compartilhada é o poder de decisão sobre o viver do filho.
Então, você vai compartilhar a escola, você vai compartilhar se vai ter algum regime de saúde, você vai compartilhar na adolescência a decisão, se vai poder sair, se não vai poder, se pode namorar ou não pode. Só que se a gente pensar a guarda só nesse aspecto, nós vamos ter um afastamento e um isolamento gigante. Porque se você pegar uma criança saudável, do 0 aos 7 anos, quantas decisões importantes tem que tomar? Muito poucas. Ou até mesmo durante a adolescência. Quando a gente faz um exercício abstrato de pensar quais são as decisões que têm que ser conjuntas, são episódicas. Elas não ocorrem no cotidiano. Quer dizer, não é todo dia que se muda de escola, não é todo dia que se fala sobre saúde, não é todo dia. Então, é um absurdo a gente pensar que a guarda compartilhada se desse só nesse poder decisório que advém do poder familiar. Isso é muito pouco. Claro que quando o legislador fala em guarda compartilhada, ele está exigindo que se harmonize a convivência. Tanto que o 1583, parágrafo 3º, ele vai falar dessa convivência harmônica, na verdade ele usa a expressão convivência equilibrada. Então, claro, sabendo da importância de um pai para a estrutura psíquica do filho, sabendo da importância da mãe para a estrutura psíquica, porque é na família que a gente vai desenvolver a nossa personalidade, o nosso caráter, é na família que nós transmitimos os nossos valores. Então, é indiscutível que quando nós falamos em guarda compartilhada, estamos falando também no compartilhamento da convivência. Até porque os vínculos, eles se dão a partir do acompanhamento da rotina. Os vínculos afetivos, eles se instalam e se mantêm a partir dessa convivência diária, do alimentar-se junto, do estudar, do orar à noite, do ensinar a tabuada, do ensinar a tocar um instrumento, de sair na rua, a criança perceber como esse pai é no trânsito, como ele é com os amigos. Então, nós estamos necessariamente falando de convívio. Com todo respeito aos que... Desculpa aqui que está soltando aqui, só um minutinho. Tranquilo. Hoje nós estamos numa desafiadora. A tecnologia, ela começou a trollar a gente. Não tinha jeito, já tem 2 meses que a gente utiliza dela, ela ia começar a dar problema. E que bom que nós conseguimos um horário que é bem... Que é bem no caminho, né? Bem no caminho. Então, doutora Kézia, essa é uma questão importante da gente falar. Sim, porque senão a gente fica nesse mito de que basta dividir as decisões. As responsabilidades. A pessoa acha que decisão é colégio. Porque eu não quero que tenha educação no colégio tal, eu prefiro em colégio tal. Gente, a decisão de vida dos filhos não se baseia apenas em vai fazer balé, não vai fazer balé, vai para o colégio tal, não vai para o colégio tal. É muito além disso. É muito mais. Exatamente, a palavra equilíbrio que existe no artigo 1583. Existem 2 coisas interessantes no artigo 1583. Né? Ele fala do equilíbrio e no parágrafo 3º ele fala de cidade base. Então, o 1583 ele é extremamente importante para se entender o que é a guarda compartilhada, né? Então, o 1583, ele já primeiro, derruba esse primeiro mito de que seria só as decisões, porque ele fala, eu me enganei mesmo, é no parágrafo 2º que ele fala dessa convivência harmoniosa, equilibrada, ele diz o tempo de convívio da criança será equilibrado, então ele está falando necessariamente da convivência física, da custódia física, então ele mesmo, a expressão do artigo já leva por terra esses argumentos de que seria só o poder decisório, a guarda compartilhada. Depois, ele vem dizendo que nós teríamos um domicílio base, uma cidade base, e isso é muito importante também, porque quando as crianças, quando os pais se separam, e eu disse ali já instantaneamente nasce uma dupla residência, um duplo domicílio,
na verdade, assim, o ato da separação, na verdade, o processo, né, não é um ato, é um processo de separação, ele já leva automaticamente a esse duplo domicílio. Então, muitos advogados falam assim, mas eu tenho que ver a residência base, eu tenho que ver o núcleo de moradia. Quando estamos na mesma cidade, não se fala em residência base, em núcleo de moradia. Por quê? Porque o legislador, primeiro, ele quis, com a 13.058, ele quis fazer a igualdade parental. Ele quis tirar esse ranço, esse resquício cultural de que nós teríamos um guardião e um visitante, porque antigamente era isso que a gente dizia, visitante. Exatamente. Então, um genitor de primeira grandeza e um genitor de segunda grandeza. A lei, ela quis justamente dizer, não, nós temos igualdade entre pais e mães. Então, se há uma dupla residência, você não vai fixar a moradia base. Por quê? Porque a criança, eu já disse, a guarda, ela implica num domicílio simultâneo. A criança tem duplo domicílio. Mas acontece que às vezes os pais não moram na mesma cidade. E o parágrafo 3º, ele é muito expresso em dizer assim, quando estiverem em cidade diferente, haverá uma cidade base, um domicílio base. Então já, contrário ao senso, se o parágrafo 3º fala em cidade, já, contrariamente, nós temos que entender, quando estamos dentro da mesma cidade, não há residência, é uma dupla residência fixa. Isso aí. E é importante que se diga, então por que se a guarda compartilhada ela pode se dar quando os pais moram na mesma cidade ou quando eles não moram distantes? Por que o legislador então fala que para uma tem que ter a cidade base, a residência na cidade base e na outra não? Por causa dos sistemas assistenciais. O SUS, a escola, os benefícios assistenciais, eles exigem a fixação de um domicílio. Então, também para preservar as crianças, é nesse sentido, num sistema protetivo, que o legislador faz essa anotação de cidade base. Mas é necessário ler o artigo, porque o artigo não fala quando tiver dupla residência, vai ter um domicílio base. Ele fala cidade base, expressamente. Então, isso também, ainda, claro, nós vemos muito, né, nas lides judiciárias, mas isso também já vem sendo superado com o entendimento de que a dupla residência ela é decorrente do novo sistema familiar. Sim, até o próprio STJ diz que, acho que foi suscitado algum tipo de, não uma dúvida, mas enfim, dentro do próprio processo que chegou ao STJ, dizendo que, mas se tiver dupla de residência, isso seria visitação, seria guarda alternada? Não é guarda alternada. O que as pessoas elas confundem a guarda compartilhada com a guarda alternada? Veja só, a guarda compartilhada, ela antes, quando o casal vivia junto, eles tinham uma família mononuclear. Então, tudo era exercido dentro daquele mesmo núcleo. As relações parentais, naqueles casos, as relações conjugais ou de união, mononuclear. Quando as pessoas se separam, né, se divorciam ou terminam a sua união, automaticamente aquele núcleo, aquela família, ela se torna binuclear. Então, tudo que acontecia num único núcleo, agora vai persistir e acontecer em duplo núcleo. Porque os casais se separam, mas a relação entre pai e filho e mãe e filho permanecem intactas. Então, quando se desmembra, nós vamos ter, então, uma família binuclear. Esta família binuclear, ela pressupõe algumas coisas que nós já falamos aqui. Primeiro, o exercício parental do pai e da mãe, eles continuam intactos e são exercidos conjuntamente. Eles são exercidos concomitantemente. Então, tanto o pai quanto a mãe, eles exercem um poder na estrutura pessoal do filho, de desenvolvimento e de personalidade, tanto quanto quando moravam numa família mononuclear. A relação
paterno-filial e materno-filial, elas persistem apesar de agora terem 2 núcleos. Mas para que essas relações persistam, materialmente, fisicamente, há necessidade de que a criança, então, vá conviver nos seus 2 núcleos familiares. Então, o que a gente tem, de certa forma, que as pessoas falam alternância, que na verdade não é alternância, é concomitância, é da convivência. Por quê? Porque como é binuclear, ela passa um período da vida com um e um período da vida com outro. No entanto, as decisões, o afeto, a transmissão de valores, que é a principal responsabilidade da família, é transmitir valores, elas continuam intactas. Vejam bem, a guarda alternada, que os outros países adotam e o Brasil não adota, ela não é uma guarda binuclear. Ela é uma guarda monoparental. Isso. Só um exerce, ela é unilateral. Só um dos genitores exerce o viver da criança por um período grande. Então, o outro não participa de nada, o outro não frequenta a vida do filho na escola, nas atividades extracurriculares, nas suas aflições, nas suas angústias. Aquele período é um período de guarda unilateral. Transcorrido aquele período, que pode ser de 6 meses, 1 ano, geralmente nos outros países a gente vê comumente de 1 ano, a criança vai para a convivência com outro genitor que vai integralmente e exclusivamente desenvolver a guarda e o cuidado daquele filho, sem qualquer interferência do outro. Então, isso sim é uma guarda alternada e que o Brasil não aceita, porque realmente a gente entende que isso é muito prejudicial para o desenvolvimento, porque é um eterno quebrar de vínculos, reconstruir vínculos, quebrar vínculos, reconstruir vínculos. O Brasil não adotou a guarda alternada. Então, quando a gente fala em alternância da convivência, que na verdade eu acho que esse termo que faz tanta confusão, porque como a gente fala alternar a convivência, já vem como se o que se alternasse era a guarda, né? Então, a gente talvez pudesse mudar, não sei como que a gente poderia se expressar, mas dizer dessa convivência simultânea, dessa convivência concomitante, porque não é uma alternância, ela é frequente. A única questão é que o pai e a mãe não estão mais dentro da mesma casa, porque têm projetos de vida diferentes. Então, não seria aceitável que as pessoas rompessem com seus projetos existenciais, de felicidade, só por conta de não se afastarem dos filhos. Então, o que nós temos hoje? Uma situação muito privilegiada. As pessoas podem desenvolver os seus projetos e continuam com todo o direito de manter a convivência com os filhos. Exatamente. Eu acho que também é esse o ponto, né? Entender o que é guarda e o que é convivência. Uma coisa não se mistura com a outra. Muitos clientes, muitas pessoas até, não só clientes, mas as pessoas assim, guarda compartilhada, vai ficar um pouquinho na casa de cada um. Não é necessariamente desta maneira. Pode ser desta maneira, mas não há uma obrigação de ser assim. Mas existe ainda a confusão da convivência, da visita com a guarda, o nome visitação que, enfim, está sendo cada vez mais afastado do Sem uso, dúvida. né? Porque visitação é o que eu sempre falo. Visitação é o tio, é a madrinha, é o primo, isso é visitar. Agora, criar, educar, simplesmente decorre da autoridade parental. Isso é uma coisa que é tão inerente, que é como você falou, a ruptura, ela traz isso, né? Ela não tem jeito. O ser humano, por mais bem esclarecido que ele seja, por mais, pode ser psicólogo, PhD, formado em direito, que se ele rompeu uma relação, aquilo vai doer nele. E não necessariamente ele vai conseguir pensar no conjunto, porque o sofrimento dele naquele momento é tão grande que ele não consegue pensar na felicidade ou não do filho. E é por isso que, como você bem frisou, acompanhamento psicológico, eu sempre falo para cliente, tá fazendo terapia? Porque é difícil. De repente, para uma das partes é uma libertação estar longe da outra, e para a outra não. Ali havia amor,
havia carinho, havia afeto, da forma torta ou não, de como a gente enxerga ou não, não é na nossa régua que a gente vai medir o amor do outro, né? Mas é entender que o filho, ele continua existindo. Existe ex-marido, ex-mulher, ex-companheiro, mas ex-filho, isso nunca vai existir, né? Nunca. E sabe, doutora Kessia, o que que acontece? A dor da separação é uma dor violenta. Ela é uma dor violenta, a gente subestima, a gente acha que a pessoa está sofrendo e tal por falta de Frescura. frescura, falta de maturidade, e não é, porque, como eu disse antes, como a gente tem esse mito do amor eterno, é uma dor terrível, uma dor assim, como você disse, não tem vacina para essa dor, a Não. gente tem E que outra, passar. as pessoas usam a palavra assim, não deu certo. E aí eu lembro que quando eu faço conciliação, eu falo, como é que não deu certo? Vocês formaram uma família linda. 15 anos, 10 anos, 5 anos. Olha o filho lindo, deixa eu ver a foto do filho de vocês. Como é que não deu certo? Olha que filho lindo que vocês têm. Deu certo e vai continuar dando certo. Cada um no seu projeto, né? É meio que Isso, isso, num né? formato diferente. E uma coisa que, assim, quando a gente fala da guarda compartilhada, que me chama muita atenção, houve uma discussão no início, e eu sinto que ainda há uma discussão que tenta rivalizar os homens e as mulheres, né? Dizendo que a guarda compartilhada, ela prejudica as mulheres, ela retira direitos das mulheres. Inclusive, assim, muito surpreendentemente, uma ala muito pequena, mas dentro do movimento de mulheres, no início dos debates, se pronunciou, um grupo pequeno se pronunciou como realmente a implementação da guarda compartilhada sendo um desserviço para as mulheres. Veja bem, a gente vem tradicionalmente, culturalmente, entendendo que o cuidado dos filhos é responsabilidade exclusiva das mulheres. E os homens provedores, como você bem lembrou, os homens visitantes, né? Até abro um parênteses aqui, porque ainda existem pessoas que nas ações colocam direito de visita, direito de visitação. Então a gente pede, por favor, não escrever assim, porque a lei já não aceita mais assim, é direito de convivência que nós dizemos, né? E aí, o que acontece? Nesse entendimento de que as mulheres são as responsáveis pelo cuidado dos filhos, vem embutida uma visão de que as mulheres também são responsáveis pelo espaço doméstico, pelo espaço privado. E isso foi tão intrinsecamente introjetado na gente, que quando a gente às vezes não dá conta de tudo que tem que fazer, e de cuidar dos filhos, e de manter a casa em ordem, e eu costumo dizer, eu participo de uma igreja, que na minha igreja eles dizem assim, a mulher sábia edifica o lar, quer dizer, coloca uma responsabilidade para as costas das mulheres, a responsabilidade da relação dar certo, dos filhos darem certo, da casa prosperar, estar limpa e prosperar, não é? Então, como se nós pudéssemos ser as únicas exclusivas responsáveis por isso. Meu marido me ajuda, meu marido me ajuda meu marido me ajuda. Dele também. E aí, justamente, o que gerou? Gerou uma grande ocupação das mulheres no espaço privado, se afastando do espaço público, que é um espaço extremamente importante, que é o espaço da escola, que é o espaço do trabalho, das artes e principalmente o espaço da política, o espaço decisório. Isso ficou por muito tempo, e ainda é predominantemente, de homens. Nós ficamos com a responsabilidade de ficarmos dentro de casa, cuidando dos filhos, e o que é mais triste? Como não se exerce a corresponsabilidade que tem que ser exercida entre o pai e a mãe, quando alguma coisa mais difícil no desenvolvimento dos filhos surge, as mulheres são muito acusadas de... Olha, mas também olha, também ela saía, ela se separou e logo arranjou um namorado, mas ela também só queria trabalhar, também largava o filho. Então, uma série de acusações
nessa nova reorganização que a mulher busca depois da separação, vem com toda essa carga de estereótipo e de recriminação e de machismo, né? Porque a gente tem uma história de machismo que é muito difícil. Então, o que eu costumo conversar muito nas salas de audiência, falando justamente isso. Às vezes, as mulheres, porque culturalmente entenderam que aquela responsabilidade do cuidado dos filhos é dela, ela tem muita dificuldade de aceitar a guarda compartilhada. E, no entanto, elas ficam sozinhas cuidando dos filhos, com todas as dificuldades disso, muitas vezes desistem dos seus projetos pessoais, ou quando não, os fazem de uma forma extremamente limitada e desgastante. Imagina fazer um mestrado, sendo responsável, porque a gente às vezes pensa num único filho, mas sabemos que às vezes tem 2, 3 filhos, não é? E o que é pior, no futuro ainda recebe uma série de acusações, como se ela tivesse sido a responsável por alguma coisa que não tenha dado certo. Exatamente. Então, desde cedo, nós precisamos dar responsabilidades para quem tem as responsabilidades. Tanto o pai quanto a mãe são responsáveis pelo desenvolvimento desse filho. Aliás, esse afeto que não se dá basicamente pela internet, muitas pessoas também defendiam assim, mas não há necessidade da convivência, da divisão harmoniosa do tempo da criança, aquela história de não ficar com ping-pong, porque temos redes sociais. Isso é um verdadeiro absurdo, até porque nós temos situações delicadas de alienação parental, onde a criança não tem a menor possibilidade e intimidade para conviver com o seu genitor ou para falar no telefone. A gente vê todos os dias que atrás do telefone sempre pode estar um genitor, ou ouvindo, ou acompanhando, gerando uma grande ansiedade nas crianças, porque as crianças ficam no meio desse conflito. E aí é muito sério, porque uma coisa que a gente também nota, quando os pais não conseguem passar por esse processo de separação, né, porque não é apenas uma decisão e um momento, é todo um processo que leva tempo para aceitação, para entendimento, mas não é racionalmente, porque você já entendeu que está separado, é dentro da sua alma, dentro dessas frustrações e dessas dores, né? E aí as crianças ficam, às vezes, para algum genitor, e principalmente no caso de alienação parental, elas ficam num lugar muito perigoso, porque a criança ela fica no lugar de única gratificação daquele alienador ou daquela alienadora. Então, quem não consegue passar, de certa forma, superando as fases dessa separação, pode fazer do filho o seu escudo e fazer do filho a sua única gratificação. E por isso a dificuldade de deixar as crianças, agora foi até um ato falho meu, mas assim, de compreender, né? Porque não é deixar, porque o filho não é um pertence, né? Mas assim, de compreender que o filho tem e deve conviver com os dois genitores. E quando o filho vai para a casa daquele outro genitor, e principalmente, eu vou dizer as mulheres, só como um exemplo, porque o grande contingente ainda maior é de mulheres. Esse. Exatamente. E o filho vai para a casa do pai e volta demonstrando alegria de ter convivido com o pai, ou de ter convivido com a atual companheira do pai, ou com os irmãozinhos. É muito dolorido para aquela mãe que dentro de uma solidão, e muitas vezes ela também não desejava a separação, e porque até por uma série de questões também ainda nem iniciou a reconstrução da sua vida, está num processo solitário, um processo de amargura. É muito violento ver o seu filho, que é a única gratificação, quase que se esvaindo. E aí começa todo esse processo de alienação parental, e que as crianças são cooptadas por essa alienação por amor. Porque as crianças começam a perceber que a mãe sofre muito, e chora muito, e se desespera muito com essa alegria que a criança vivencia do outro lado. Então, as crianças, por amor, começam a compactuar
com aquele discurso destrutivo daquele pai e começa a querer negar aquele pai, negar aquela convivência, rejeitar aquele amor, subverter aquele carinho para que a mãe não sofra, única e exclusivamente por amor. É isso aí. E começa justamente a repetir frases e atitudes que, na verdade, não dizia respeito a ela, criança, mas dizia respeito à mãe. Como, por exemplo, meu pai me abandonou, meu pai agora tem outra, seu pai, né? Seu pai te abandonou, seu pai agora tem outra família, seu pai já tem outro filho, só gosta desse filho, olha só o que ele comprou, olha só o que ele postou na rede social, olha, ele foi viajar com ela, no entanto, eu queria trocar a sua mochila e ele falou que só no mês que vem. Fazer toda essa rivalidade, esse liame que vai separando dia após dia, camadinhas pós camadinhas de distanciamento. Até que chega um momento em que a criança já incorporou esse discurso de abandono e começa a rejeitar o pai. E nesses casos, pode evoluir, inclusive, não só para a rejeição, como para o próprio ódio. Então, é uma cultura que se afasta muito da cultura de paz. É uma cultura muito odiosa. São valores que são introjetados de grande rivalidade e de ódio mesmo. E por isso que nos processos de alienação parental é muito difícil. Às vezes as pessoas falam assim, por que você não ouve a criança? Ouça a criança, não sou eu que não quero que ela vá para a casa do pai. Ela que não quer ir. Mas como é que você vai ouvir uma criança alienada, ouvir que eu digo assim, dentro de uma inquisição tradicional, assim, de manifestação, ela vai repetir o que está introjetado enquanto alienação dentro do seu coração. Graças a Deus a psicologia já tem avançado muito, já tem tem pessoas maravilhosas, tem a Glícia Brasil dando cursos, né, para o nosso país inteiro, tem Sandra Bácara, a equipe tem multidisciplinar, ela é muito importante nesse momento. Até ser ouvida a criança em audiência não é propriamente um problema, mas é como você bem frisou, o que se vai ouvir dela? Cada macaco no seu galho. Quem vai saber identificar isso é um psicólogo. Eu já tive uma audiência de conciliação que a discussão, a coisa travou por conta de dias de férias. Estava tudo certo e a coisa estava travada por conta de dias de férias. A criança já tinha 7 anos de idade, já tinha um convívio bastante equilibrado, mas a mãe cismou que a criança só podia ficar, se eu não me engano, eram 12 dias de férias com o pai. E o pai queria já 15, para ficar 15 com cada um, né? A coisa mais natural, ficar de 3 dias. E aí eu lembro que foi uma audiência especial que o juiz fez só para isso, para tentar chegar ali, como é que eu vou decidir? Vou colocar 15, porque não tem sentido, vamos tentar fazer os dois entenderem? Vamos sim. E aí eu lembro que eu acho que a Mariana estava nessa audiência também, que ela é conciliadora onde eu sou. Ela falou assim, mas ele disse que podia ser 12. Aí eu falei, ele disse? O que eu entendi que ele disse? O pai disse que podia ser 12. Porque o pai não estava na audiência, estavam só os advogados. Ele falou e eu gravei. Tá bom, então me mostra. E aí ela mostrou o áudio. Era a criança. A criança. Gente, aquilo me matou. A criança assim, você quer ficar 15 dias ou 12 dias com o papai? A criança ficava muda, aí você via ao fundo, você sentia ao fundo que a mãe olhava, falava assim, fala 12. Fala 12, você sabe que se não falar 12 vai dar problema. Aí ele, 12. Mas por que você quer 12? Aí a mãe, porque você vai sentir falta da mamãe, né? Eu vou sentir falta da mamãe. Meu Deus. Olha o grau. Aí eu olhei para aquilo e falei, olha o que você está fazendo. Isso mesmo, mas sentir falta da mamãe. Olha o que você está fazendo com o seu filho. E como é que é complicado até para o advogado olhar. Eu não conseguiria olhar para ela e falar, olha, não tem como te assistir. Porque o que você está fazendo é uma covardia com uma criança. É além da alienação, é além de qualquer coisa, é uma covardia. É você utilizar aquela criança como sua aliada. Ela passou a ser a sua aliada. E no futuro ela vai se sentir traída. Porque no futuro você vai arrumar um namorado. E aquela criança vai falar assim, mas eu não era aliada da minha mãe? A minha mãe não me amava acima de qualquer coisa? Quem é esse cara que ela ama agora? E distorce a realidade de amor. E essa criança vai se relacionar no futuro com um homem, com uma mulher, com o que quer que seja, e vai entender que amor é isso. É chantagem,
é troca. O que é isso? Como é que se tem dificuldade de ter filho, mas não sabe criar esse filho, né? E o mais difícil que eu vejo de tudo isso é fazerem essas perversões em nome do amor. Então, o que acontece? Você, na verdade, deturpa para a criança o que é amar. É como você bem salientou, vira todo um sistema maquiavélico de mentiras, de armações, e tudo isso em nome do amor. Isso, E uma exatamente. coisa que eu acho que agora acirrou muito é agora com a pandemia, né, Sim. doutora? A gente viu que, por exemplo, um grande número de pessoas já unilateralmente começaram a impedir os pais eu falo os pais de novo, né? Não que as mulheres sejam propensas a isso, mas porque as crianças têm permanecido mais com as mães ainda, né? Então, claro que a gente viu que num primeiro momento todo mundo se assustou muito com o Covid. A gente viu que era um vírus desconhecido, não tinha vacina, não tinha remédio, de grande contágio. Então, claro que o trânsito, né, as autoridades diziam, o trânsito das crianças poderia ser bastante facilitador para o contágio, e as mães, todos nós nos assustamos, e algumas mães também muito preocupadas e assustadas e querendo proteger os filhos, tomaram essa atitude unilateral de não deixar as crianças conviverem, mesmo as que já tinham regime de guarda compartilhada. Sim. E nós vimos, então, uma grande quantidade de pais buscando o judiciário dizendo, olha, eu tenho uma situação de saúde boa, as minhas condições de vida são as minhas condições de vida são as mesmas da mãe, não estou no grupo de risco, estou em teletrabalho em casa, não tenho terceiros me ajudando, então as condições são as mesmas, não vou fazer transporte público, vou buscar no meu carro. Então, eu não entendo por que não poderia. O argumento dos pais vieram muito nesse sentido. As primeiras decisões do judiciário, ainda mais ou menos em março, até meados de abril, foi de que não vamos mexer com as crianças, vamos deixar as crianças no status quo que estão, vamos suspender as visitas paternas, porque realmente o vírus é muito perigoso. Enfim, as primeiras decisões que, pelo menos as que eu acompanhei, falaram nesse sentido. Com os dias passando, nós fomos refletindo melhor sobre isso, sobre esses argumentos, por exemplo, dos pais, que igualam as condições de pais e de mães. Começamos a perceber uma sobrecarga muito grande daquele e daquela que estava com a criança, porque aí estamos em confinamento, a criança sem nenhum tipo de atividade, basicamente a televisão, né? E em alguns casos ainda mais agravados, porque não só uma criança, às vezes 2, 3, 4 filhos, né? Tudo na responsabilidade dessa mãe. Já alguns impactos econômicos, alguns pais já deixando de pagar a pensão, ou alguns pelo menos diminuindo. A situação de desemprego de algumas mulheres, ou algumas se envolvendo na informalidade e tendo que trabalhar muitas horas, por exemplo, mulheres que começaram a fazer pães, fazer comida, fazer máscara, não é? Fazer uma série de coisas para aproveitar o momento e em benefício da família e do seu rendimento. Então, elas tendo que se esforçar muito nesse trabalho e ainda cuidar dos filhos e ainda sem dinheiro. Isso foi gerando um tensionamento muito grande dentro da família. E que nós começamos a perceber que começou a ser um cenário muito propício para os maus tratos. As mães quererem bater, porque elas precisavam que as crianças ficassem quietas, elas estavam exaustas, estavam com medo, sem dinheiro, sem saber como vai ser o segundo passo. E em alguns outros, em algumas outras famílias, as pessoas usando álcool, usando mais do que já usavam, usando outras substâncias como fuga.
porque se você liga a televisão, é de manhã, à tarde, à noite, um cenário Só muito isso. estarrecedor, de muita insegurança, de muito medo, as pessoas morrendo, as pessoas desempregadas, a legislação mudando rapidamente, podendo diminuir a jornada, podendo afastar as pessoas do trabalho sem remuneração. Isso foi gerando uma grande dificuldade pessoal e, por consequência, uma grande dificuldade familiar. Então, a guarda compartilhada, ela é importante nesses momentos, e por isso que agora as decisões têm sido só quando os casos são realmente diferentes. Impossíveis, por exemplo, ou de Doutora, só risco. rapidinho. Se cair, eu vou te chamar de. Você entra de novo, porque tá dando que Mas faltam 30 segundos, mas aí eu chamo de novo. então, será que mas não é pode melhor? falar. E não tem perigo de Pode depois falar. a gente não conseguir gravar? Não, eu consigo gravar e aí depois eu abro de novo. Tá Entendeu? bom. Mas então, já terminando, quer dizer que a gente está em situação de violência familiar e as crianças inseridas nisso, né? Nós precisamos Sim. pensar muito bem o que nós queremos fazer com as crianças, mesmo apesar dos adultos estarem em plena e grande dificuldade e sofrimento. Sim. Não tem como, né? Não tem como Agora a gente. fiquei... Eu acho que agora vai cair.